Então, vamos nos oferecer as reverências ao Mestre Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, o filho de Drona é castigado, versos 43 e 44. O sânscrito. Uvacha chasahantyasya vandananyayanam isati muchatam mesha brahmano nitaram guru. Verso 44. Sarahasyo Danurveda Savisargo Pashamyama Astrogramas Shabhavata Shikshito Yanugrahi. Agora, lendo o português, verso 43. Segunda aqui. Verso 43. Ela não pôde tolerar que Ashvatthama estivesse atado por cordas e, sendo uma dama devotada, disse: soltai-o, pois ele é um Brahmana, nosso mestre espiritual. Repetindo, ela não pôde tolerar que Ashvatthama estivesse atado por cordas e, sendo uma dama devotada, disse: soltai-o, pois ele é um Brahmana, nosso mestre espiritual. Verso 44. Foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendeste a arte marcial de atirar flechas e a arte confidencial de controlar armas. Repetindo, foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendeste a arte marcial de atirar flechas e a arte confidencial de controlar armas. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aqui tem algumas informações muito interessantes que a gente pode explorar. Porque, primeiro que Dronacharya era o mestre de armas, mas ele era Brahmana, então o mestre de armas é um Kshatriya. Kshatriya é a categoria dos guerreiros, dos militares, aqueles que protegem a sociedade. Brahmanas está acima, né? Normalmente são 4 divisões da sociedade que são estabelecidas não pelos homens, essa divisão de assim, chamadas, o que se chama hoje em dia de castas, que são categorias, foram dadas pelo Senhor Supremo. É uma divisão natural da alma condicionada, ela nasce numa tendência natural. Uns nascem com tendências de erudição, para educar os outros, são os brahmanas. Outros nascem com tendência de kshatriya, ou guerreiros, protetores da humanidade, da sociedade. Outros nascem com tendência para os negócios, para a agricultura, são os que vão nutrir a sociedade. E os últimos são os shudras, têm a natureza de servir os outros, né? São a base que sustentam tudo. Então, um Brahmana normalmente é uma pessoa, é um educador, aquele que guia os outros pelo conhecimento, porque ele está mais situado no modo da bondade. E aqui nós vemos que ele fala ali Dronacharya, que era o mestre de armas, né? Ele diz assim, foi o mestre da arte marcial de Arjuna, e ensinou-lhe a arte de atirar flechas e a arte confidencial de controlar as armas pelos mantras. Então, como é possível
Então, nas escrituras, né, nos Vedas, ele é dito que um Brahmana, na verdade, ele pode assumir também a função de kshatriya, de se tornar perfeito na arte da proteção, não somente na arte de ensinar, de educar, mas também, se ele desenvolve outras artes, ele pode, ao mesmo tempo, ser Brahmana, educar, guiar pelo exemplo e educar, e também adquirir perfeição, né, mestria em outras artes, que também são para proteger a sociedade. E nesse caso, Arjuna, aqui está dizendo algo assim muito interessante. Ele fala que ele ensinou a arte marcial de atirar flechas, que era né, a forma da época, né, era uma época onde se atirava flechas e, assim, não tinham as máquinas sofisticadas que nós temos hoje em dia. Mas tinha também a arte confidencial de controlar as armas por mantras. É uma arte assim, muito, muito sofisticada, muito refinada, que era se atiravam armas através do som de mantras. Os mantras védicos têm uma potência muito, muito, muito grande. Os mantras védicos, quando eles são entoados com pureza e com precisão, eles são capazes de matar, de curar, de, assim, muitas coisas, porque a intenção é colocada no mantra. E como esses mantras, eles são muito mais poderosos que as armas pesadas que nós temos hoje em dia. Hoje em dia tudo é baseado na assim, a nossa civilização atual, ela é baseada nos elementos mais densos, que são a terra, a água e fogo. E essa civilização védica, você vê, os Vedas é um conhecimento do futuro. Ele foi dado no passado, que era brilhante, porque há 5.000 anos atrás, quando o Bhagavatam foi compilado e a Batalha de Kurukshetra ela aconteceu, era uma sociedade na região da Índia, que era Bharatvarsha, era uma região extremamente evoluída, refinada, sofisticada, e depois houve um declínio da sociedade humana, né? E mais esse conhecimento ele é feito para o futuro, porque nós estamos entrando numa era de mais refinamento, né, com o conhecimento da física contemporânea, a física quântica, a matemática de precisão e todas as... Agora, hoje em dia, começamos a poder controlar a energia de uma forma mais sutil. Nós estamos entrando na era dos mantras, né? Os mantras são entoados no mundo inteiro, praticamente, hoje em dia. Tem grupos de mantras, meditações com mantras. E os mantras são poderosos, porque se nós entendemos que é o éter, o elemento Akash, que permeia tudo, todo o universo, né? O éter, o Akash, e tudo são vibrações e energia, tudo é vibração. Então, os mantras, que é o som, né? O som, ele viaja através do éter. O som, ele é transportado pelo éter, são vibrações sonoras que são... Olha esse mecanismo da voz tão incrivelmente sofisticado que a natureza nos deu para poder cantar, falar e entoar mantras. Então, o som que sai da nossa boca, ele vai influenciar, ele atravessa, ele permeia toda, né, a atmosfera através do éter. Então, de acordo com o som que é emitido por alguém, ele vai influenciar a atmosfera de uma forma positiva ou negativa, ele vai construir, ele vai curar ou ele vai destruir. Então, se diz que, hoje em dia, as vibrações que são emitidas são muita vibração negativa, né? Com as mentiras, as fake news, a maldade humana e esse som que é transmitido
numa vibração muito baixa, numa frequência baixa, né? Com muita violência, e isso afeta o subconsciente coletivo da sociedade. Então, a gente pode entender por que tem tanta depressão, tanta crise de pânico, tanta ansiedade. Às vezes você diz, puxa, eu não fiz nada e eu estou me sentindo tão mal. É porque a gente absorve, né? Todo o som, ele nos atravessa, é muito sutil. Então, nós precisamos ter assim, aplicar em nós, colocar um sistema de proteção contra esse som que é destrutor e negativo. Por isso que o sadhana e o cantar do Mahamantra, ouvir os mantras, é extremamente benéfico, porque ele não somente te purifica a inteligência, a mente, o corpo, mas ele também ele vai montar como se fosse uma proteção em você. Então você vai poder sair, falar com qualquer pessoa na rua, mas você tá, tipo, sabe aquelas armaduras dos guerreiros, né? Que eles podem ir à luta e as flechas entram e não atravessam. Então, os mantras, quando você pratica o sadhana de uma forma correta, sempre trazendo a mente para o eu e sempre se concentrando em ouvir o mais possível o som do Mahamantra, então você cria como agora não lembro o nome, né? Uma proteção. E não somente você cria uma proteção para você, mas você vai emitir essa energia pura e poderosa em volta de você. Então, em qualquer lugar que você vai, em qualquer profissão, trabalho que você fizer, você vai influenciar os outros com a sua energia. E você não vai deixar que a energia dos outros entre em você, né? É como o exemplo de, sabe, a cachoeira, né? A água, ela cai para baixo. Você pode entrar cheio de sujeira, toda suja, melecada, mas essa sujeira não vai subir. A água, que ela é potente, ela cai, ela vai te limpar. Então, a mesma coisa, quando nós estamos, assim, cheios, né, assim, nutridos e cheios desses mantras tão puros, você vai poder se purificar e vai poder purificar os outros na sua casa, no seu trabalho, na rua, nas lojas com quem você interage, né? Se você tem essa consciência, se você é consciente do que você está fazendo, você vai ser uma presença muito benéfica na sociedade. E mesmo em volta dos seus amigos, da sua família, dos seus filhos. Ela é tão poderosa, a arte dos mantras, que na época védica tinha essas armas, se chamavam brahmastras. Elas podiam matar e eram à base de mantras. Os mantras eram colocados na ponta das flechas e eles sabiam exatamente aonde eles queriam atacar e quem eles queriam matar. E tinha essa arte, chama Dhanur Veda. Não tem Ayurveda? Veda quer dizer o conhecimento. Ayur é a vida. Dhanur Veda é a arte marcial, que vem dos Vedas, é toda essa arte da guerra, que é uma parte dos Vedas, chama Dhanur Veda, né? É a arte da guerra, das armas e tudo isso. Então, é muito importante nós termos consciência da potência dos mantras, né, que é o som purificador. E a Bhagavad Gita, ouvindo, né, diariamente esse conhecimento, é a forma mais potente de autorrealização. Só pelo fato de ouvir atentamente um conhecimento que é superior, que é puro, ele vai te levar. Sim, a gente só deseja, a gente só tem que desejar sinceramente e ser sério na prática, e esse conhecimento, esse som, ele vai te levar, é como você entra na máquina de lavar, você põe o sabão em pó e a roupa ela é lavada automaticamente, né? Então, nós somos levados por essa corrente de pureza, de purificação, nesse caminho da autorrealização.
Então, você vê, se você é sério nesse processo, você se vê avançando, evoluindo, sem se dar conta. Você olha o ano passado, a pessoa, uns meses atrás, a pessoa que você era, já é outra pessoa diferente. É muito poderoso esse sistema de yoga, né, de mantra yoga, de bhakti yoga. É só se grudar firmemente ao conhecimento, ao sadhana, e as pessoas que são a associação adequada, elevada, que te leva para junto, para esse lugar de autorrealização. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um excelente fim de sadhana, excelente dia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare